Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da gigantesca vitória do Clube do Remo fora de casa diante da equipe do Cuiabá, a sexta seguida sob o comando de Guto Ferreira, o técnico que conseguiu resgatar a confiança dos jogadores, dar esperança para o torcedor azulino de que o acesso para a elite do futebol nacional está mais perto do que nunca, está sim possível no coração de todos os remistas espalhados por este mundão afora. A gente vai conversar bastante com vocês sobre como foi este jogão que combinou aí com mais 3 pontos na tábua de classificação, trazer para vocês um pouco mais do que vai ser ainda esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, vamos lá, bora conversar sobre essa gigantesca vitória do Clube do Remo ontem à noite diante da equipe do Cuiabá pelo placar de 3-1, o Leão Azul Paraense, que chegou aos 57 pontos na tábua de classificação da Série B, a mesma pontuação do Coritiba, que é o líder da competição. É verdade que o Coritiba ainda vai jogar na rodada, vai encarar o time do Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, mas ainda o olhar do azulino, o olhar do remista, o olhar da comissão técnica, o olhar dos jogadores, de todo mundo azulino, ainda é pro foco no acesso à primeira divisão. O Remo nesse momento está a 3 pontos do 5º colocado, que nesse momento é a equipe do Criciúma, com 54 pontos. O Criciúma ainda vai enfrentar o Goiás nesta rodada. O Goiás, que tem 52 pontos, é confronto diretaço lá no estádio Heriberto Wilson neste sábado. A Chapecoense, que recebe o Operário do Paraná, nossa próxima adversária na Série B, no dia 2 de novembro, às 18h30 no Baenão, tá? O jogo entre o Clube do Remo e a equipe da Chapecoense aí pela 35ª rodada. Então o Remo consegue, de uma certa forma, entre aspas, criar uma gordura ali para o 5º colocado, mas ainda tem esse confronto direto entre a equipe do Criciúma e o Goiás. Para mim, esse resultado aqui é de empate, tá? Amanhã é torcer para esse jogo do Criciúma contra o Goiás terminar empatado. Não importa o placar, tem que ser empate esse jogo. Como eu disse, a Chapecoense vai receber a equipe do Operário, torcer para o Operário aprontar lá na Arena Condá. O Atlético Paranaense vai receber o Amazonas, confronto em que o Atlético Paranaense é um dos favoritos. O Atlético Paranaense, se não vencer amanhã, praticamente dá adeus também ao acesso. E o Coritiba vai visitar o Volta Redonda, como eu disse, lá no Rio de Janeiro, o líder da competição. Então torcer também para o Volta Redonda aprontar, porque também segura a equipe do Coritiba. Sobre o jogo, né? O Guto Ferreira colocou a formação aqui com o Léo Lang no gol, com a difícil missão de substituir o Marcelo Rangel. Na direita, o Marcelinho. Na defesa, a nossa dupla de zaga titular, Klaus e o Kaique Almeida. E na esquerda, o Jorge, que eu já adianto aqui, que fez uma partidaça. Eu elegi o Jorge o melhor em campo, pela dedicação dele defensivamente. No meio de campo, o Pedro Castro, Caio Vinícius e o Panagiotti. No ataque, Diego Hernandes, Nico Ferreira e o Pedro Rocha, né? E o Clube do Remo, que começou o jogo com uma estratégia muito interessante, ficando um pouco mais com a posse de bola, mas trabalhando as jogadas, principalmente buscando os pontas, tanto o Diego Hernandes de um lado e também o Nico Ferreira do outro. O Remo teve vida inteligente no meio de campo, o Panagiotti tentava ali de uma certa forma, né, construir esse jogo, e numa jogada de bola parada, o Remo aproveitou, belíssimo cruzamento do Diego Hernandes, e o Pana fez o primeiro gol dele com a camisa do Clube do Remo. O grego subiu lá no 3º andar, cabeceou e abriu o placar para o Clube do Remo. O Cuiabá, que no primeiro tempo não foi tão perigoso, não fez o Léo Lang trabalhar em quase nenhum lance do jogo.
O Cuiabá meteu, a verdade, uma bola na trave no primeiro tempo, mas o time mato-grossense dava muito espaço para o Clube do Remo explorar os contra-ataques. E foi justamente no contra-ataque desses que o Pedro Rocha recebeu, encontrou o Nico Ferreira no lado direito do ataque, e o Nico Ferreira, velho, dá uma chapada de fora da área na gaveta, cara. Eu acho que foi até o terceiro ou quarto gol que o Remo faz na Série B nesse estilo. Um golaço realmente, né? Uma chapada espetacular. Um gol de videogame, como diz lá o Gustavo Villani. E o Remo vai para o intervalo vencendo por 2-0. No primeiro tempo, o Panagiotti já tinha saído com uma lesão na posterior da coxa e a entrada do Natan Pescador. O Marcelinho sentiu, né, acabou sofrendo um baque, na verdade, no pé direito, no lance de dividida, e acabou deixando também o jogo no intervalo para o Pedro Costa. A gente sabe que o Marcelinho, para o Pedro Costa, a diferença é grande. O Pedro Costa é um jogador mais defensivo, o Marcelinho é mais ofensivo. Depois de um certo período do segundo tempo também, o Guto Ferreira, ele muda, ele tira o Diego Hernandes e coloca o Jaderson ali pelo lado direito para fechar um pouco mais o meio de campo. Inclusive, na coletiva após-jogo, o Guto falou que a estratégia realmente era o Remo ganhar um pouco mais de vida no meio de campo, só que o Jaderson acabou demorando um pouco a entrar no jogo, né? Na verdade, o jogo do Remo demorou a funcionar, não que o Jaderson tenha entrado mal, mas o jogo do Remo demorou a funcionar, muito em função também da postura que o Remo adotou no segundo tempo. Tô vendo muita gente criticar a atuação do Pedro Castro, mas eu vou defender o Pedro Castro aqui. É complicado você, como o Guto Ferreira no caso, tentando me colocar aqui no lugar do Guto, tá? É complicado pro Guto, por exemplo, pensar numa estratégia de colocar um outro volante ali, talvez de mais marcação, que eu nem sei se o Remo tinha realmente essa característica no banco de reservas, porque o Nathan Camargo tá machucado, aí tem o Freitas, né, tem ali o Pavani, o Cantígio, mas que são jogadores com outras características. Então, pelo que o Guto fala do GPS do Pedro Castro, de ajudar também o Caio Vinícius, acredito que ele optou em manter esses jogadores porque ele já tinha perdido 2 jogadores por lesão. Então acredito que ele preferiu oxigenar o ataque ao invés de mexer no meio de campo. Estratégia, é verdade, arriscada, né? Porque ele coloca só o Jaderson no meio de campo. Depois o Remo criou algumas jogadas no final do jogo, mas ele preferiu colocar o Janderson e também o João Pedro. Tirou o Nico Ferreira, que estava cansado, né? Tomara que não tenha sentido nada também. E o Pedro Rocha, que também acredito que o Guto tirou por conta aí do desgaste físico, né? O Pedro Rocha vem numa sequência de jogos e é importante também tirar ele nesse momento. Aí ele põe o João Pedro. Naquele momento a estratégia, na minha opinião, não era boa pro João Pedro, porque o Remo estava sofrendo uma pressão muito grande. Então, quando tu tem um centroavante, óbvio que a estratégia é melhor quando tu tem a posse de bola. Mas o Remo sofreu uma pressão muito grande, acabou tomando o gol ali do time do Cuiabá, depois de uma leitura errada do Kaique, né? A bola passa dele e o Léo Langa não consegue chegar e o Cuiabá acaba diminuindo. Tem uma pressão grande do Cuiabá, mas o Cuiabá exagerou demais em cruzamentos, né? Graças a Deus. Não teve mais aquele perigo realmente ali para a meta do Léo Lang. Né? Então o Cuiabá, desesperado, cansado, começou a se desgastar pra caramba. E o Remo, começou a, então beleza, tu não quer empatar o jogo, então eu vou aqui tentar matar a partida. Aí começou a tentar encontrar essa bola no contra-ataque. O Janderson já tinha tentado uma jogada em que o goleiro defendeu. E depois o próprio Janderson, num contra-ataque, ele recebe, se eu não me engano, do Natan Pescador. Cruza para trás, o Jaderson chega de primeira, finaliza, o goleiro da equipe do Cuiabá defende. E o João Pedro, com muito oportunismo, marca o terceiro gol, fechando o caixão do Cuiabá. Inclusive esse jogo foi a primeira vez na história que o Remo marcou 3 gols com 3 jogadores de nacionalidades diferentes, né, de estrangeiros. Um grego, um uruguaio e um português marcaram os gols do Leão Azul hoje. Como eu disse, o Remo chega agora aos 57 pontos, 6ª vitória seguida do Guto Ferreira. O Leão Azul que tem 15 vitórias nesse momento, e isso é importante, porque, por exemplo, o Novo Horizontino, que está dentro do G4 e que tropeçou na rodada diante do Botafogo de Ribeirão Preto, tem 14 vitórias. A Chapecoense, que é a 4ª colocada, tem uma vitória a mais que o Remo, tem 16, por isso que é importante secar a Chapecoense contra o Operário e ir para o confronto direto contra a Chape no Baenão para vencer. O Criciúma tem 15 vitórias, mesmo número de vitórias do Leão Azul. Criciúma que é o 5º colocado aí com
54 pontos, e o Goiás é o sexto colocado com 52 e tem 14 vitórias. Então o Remo só está atrás em número de vitórias do Coritiba e da Chapecoense, ambos que ainda jogam nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, gente, chegamos a mais uma vitória, a mais um passo para o objetivo. Faltam 4 jogos, para mim faltam 2 vitórias para o acesso. Entretanto, essa linha de corte ela pode ser menor pelo número de confrontos diretos. Então, se começar a aparecer muito empate nesses confrontos diretos, talvez a linha de corte diminua. Mas para mim, a linha de corte 100% para a gente subir é mais 2 vitórias e o Remo chegar em 100%, em 63 pontos, e aumentar essa porcentagem com o Guto Ferreira. Para mim, com 63, o Remo conquista o acesso à primeira divisão. Então, no próximo domingo, dia 2 de novembro, mais do que nunca, é decisão contra a Chapecoense. E pensando nisso, pensando em dar o apoio para os jogadores, em mais do que nunca fechar com o elenco, fechar com a comissão técnica, fechar com o Remo em geral, o Fenômeno Azul está convocado neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, a comparecer no Aeroporto Internacional de Belém. O Remo vai chegar em torno ali das 11h15, 11h20, 11h30 em Belém. E o Fenômeno Azul vai estar dando esse apoio para a delegação remista que vai desembarcar na capital paraense para este jogo diante da equipe da Chapecoense. Não é soberba, não é sapato alto, é o apoio necessário para que a gente possa conquistar o objetivo. Foi assim ano passado, quando o Remo empata com Volta Redonda fora e o Fenômeno Azul apoia o elenco para chegar no jogo contra o São Bernardo, vencer e subir para a Série B. Agora o apoio é mais do que nunca para seguir nessa pegada, para vencer a Chape e a gente ir, se Deus quiser, para mais um passo rumo ao acesso à elite do futebol nacional. Seguimos com os pés no chão, estamos mais próximos do objetivo, é verdade, mas nada está definido. Nada está definido, ainda faltam 6 pontos, na minha opinião. Mas quem sabe, vamos em busca de mais, vamos em busca de mais 12 pontos, quem sabe, e sonhar ainda, quem sabe, com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Queria muito que você deixasse sua opinião, inclusive aí, dando as notas para jogadores e, claro, para o nosso técnico Guto Ferreira, que segue 100% à frente do Leão Azul nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecer a todos vocês, que estão aí mais uma vez assistindo nosso conteúdo. Lembrando que nós estaremos no aeroporto neste sábado a partir das 10 horas da manhã para a cobertura do Chaves Gemista da chegada do elenco azulino aqui na capital paraense. Like, hype o conteúdo, comente os assuntos desse vídeo, verifique a descrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!